Olá, olá! Sejam muito bem-vindos. Hoje trazendo aqui um tema que é muito recorrente. É algo que acontece na nossa vida, acredito que diariamente, que é a comparação. E aqui a gente vai aprofundar juntos, né, um aspecto diferente. A gente vai começar a sair desse incômodo, começar a sair dessa dor, para que a gente possa ser um processo de cura e de inspiração, para que a comparação possa se tornar algo que venha a nos servir, ao invés de ser apenas algo que venha a nos deixar tristes, atrapalhadas, é, em um processo de auto-julgamento e de autocriticismo que realmente pode, inclusive, nos deixar deprimidos, né? Então, se você não me conhece, o meu nome é Nádia Bolsas, eu sou terapeuta especialista em trauma e abuso. Aqui eu estou sempre falando sobre formas saudáveis da gente se vincular, da gente se conectar emocionalmente com as outras pessoas, com as situações e com a nossa própria vida, todas as áreas da vida, né? Então, vamos lá. Acredito que existem vários sobressaltos que acontecem conosco, né? Movimentos internos que acontecem conosco, que nos levam para esse lugar de comparação. E aqui eu trouxe alguns aspectos que eu consigo perceber no meu próprio movimento. Eu também sou ser humano, isso também acontece comigo. Isso é algo, né? Um comportamento, uma atitude mental interna que a gente passa, que ela está em uma dinâmica da sociedade. Isso está muito arraigado, muito enraizado na nossa cultura, especialmente aqui no Brasil. E aí, então, algumas das coisas que acontecem que eu quero trazer aqui é que essa comparação, ela se inicia com um crítico interno, né, que ele é muito cruel e que ele não nasce de repente. Ele foi sendo alimentado ao longo de muitos anos, ao longo de muito tempo. E esse crítico interno, né, ele tá contando pra gente, eu acho que eu vou tirar o óculos aqui um pouquinho para tirar esse reflexo que eu fico vendo aqui na tela e isso me atrapalha também. Então eu fico vendo, né, essa atitude nossa mental que nos leva para esse lugar, e lembrando que uma atitude mental, para ela acontecer, muito burburinho interno precisa de ter se movimentado, né? Então de alguma forma a gente foi engatilhado através de um olhar que eu vejo, algo externo a mim, que me faz entrar em contato e reviver algumas situações que permaneceram dentro de nós e que em alguns momentos nós não soubemos lidar e que isso acabou se traumatizando, acabou se tornando um comportamento que é automático. E aí esse crítico interno, ele está muito ligado com o nosso próprio ego. Então, o ego, o que é o ego, né? Além dele ser um aparato psíquico, né? Ele é um aparelho da nossa psique, né? De toda a nossa mente, o ego faz parte. E que parte que é essa? É a parte em que desde nós pequenos a gente veio somando enquanto identidade. Então, se alguém falou pra gente que nós somos pessoas boas, nós trazemos na nossa própria identidade, na nossa personalidade, essa característica. Ok, eu sou uma pessoa boa, porque alguém me disse isso. E isso faz parte do ego. Essa é a construção da nossa identidade. E aí, então, se eu tenho, né, um crítico interno muito grande, em que o meu ego vai dizer em algum momento para mim que eu não estou tão bem quanto eu deveria estar, e aí a gente vai levar para qualquer âmbito que você venha a se comparar, seja em questão de corpo, do seu físico, seja em nível social, em relacionamentos.
não importa, né? Mas isso é algo que a gente precisa de começar a entender que significa uma falta de aceitação, de autoaceitação, né? Uma falta de aceitação de si mesmo. O que também está ligado, relacionado com o medo do julgamento do outro, né? Então, aqui eu estou contando algumas das origens que podem fazer com que essa atitude mental e essa atitude comportamental se cristalize, né? Que ela realmente seja não apenas automática, mas que ela continue remoendo. E eu estou trazendo isso porque eu tive uma experiência recente. E o que faz, né, a grande diferença entre os nossos processos de automatismo, em que a gente continua remoendo, e quando a gente está no nosso processo verdadeiro de cura, é quando a gente consegue sair com mais rapidez desse lugar que é ficar ruminando mentalmente esse processo, por exemplo, de comparação, que é o nosso tema de hoje. Então, eu consegui perceber que aquilo estava me incomodando, fazer alguns exercícios de voltar para o meu eixo e de perceber, através de vários questionamentos internos, o que estava me levando para aquele lugar, para aquelas sensações, para aqueles incômodos, para essas dores, porque é uma ferida da alma, é uma ferida emocional que nos coloca nesse lugar. E aí, quando a gente diz, olha só, crítico interno, ego, falta de aceitação de si e medo do julgamento do outro, a gente traz aqui uma característica de perfeccionismo. E o perfeccionismo, diferente do que a maioria das pessoas entendem, ele traz com muita tristeza, né, um papel de uma real desconexão de si. Então, o perfeccionismo ele faz com que a gente esteja sempre olhando para fora, para que a gente possa captar a validação, o reconhecimento das pessoas do nosso convívio, em especial as pessoas que a gente ama, né? E fazer com que tudo esteja perfeito mesmo, né? Só que o que acontece quando a gente tem a noção, a gente lembra que nós somos imperfeitos. Então aí a gente começa a trazer um convite, né? Um movimento contrário para que a gente possa começar a sintonizar com o que realmente importa. Porque o olhar do outro nos importa? Importa. Mas quando eu dou uma porcentagem maior de importância para o que o outro pensa e sente do que o que eu penso e sinto, eu me desconecto. Faz sentido? Então, aqui a gente já começou a entrar em contato com um movimento de resgate e de conscientização. E isso faz parte do nosso processo de cura, de resgate da nossa própria essência, que ela está aqui dentro em algum lugar, mas que a gente se desconectou por conta de vários processos que a gente passou desde a barriga da nossa mãe, tá? E aí, como eu disse, né, houve então um gatilho. Vou trazer aqui como exemplo um gatilho de aparência. Então, eu me coloco, por exemplo, em uma festa, eu me levo para uma festa junto com um companheiro ou com uma companheira, e então eu me coloco em uma situação onde eu vejo mulheres muito mais jovens do que eu, com uma aparência física mais jovem do que a minha, sem rugas, sem gorduras extras, né? Com um cabelo muito maior, uma sensualidade que a gente sabe que o jovem possui, né? E a gente sabe também, talvez você não saiba, não sei, mas eu gosto de trazer, né? Que
Cada idade tem a sua sensualidade, mas isso depende da nossa própria maturidade de entrar em contato com ela. E aí, então, se eu tenho um gatilho, como por exemplo esse que eu trouxe, da aparência, eu vou olhar para fora e vou me identificar de uma forma automática e inconsciente com a minha ferida emocional. E aí eu entro então em um processo de ansiedade. E aí eu posso começar, inclusive, a perceber minha falta de respiração. Eu quero ir embora, eu não quero ficar ali, porque eu estou extremamente irritada, incomodada, né? Eu fico me comparando, e aí eu começo a olhar para onde que o meu companheiro ou minha companheira está olhando, porque eu estou me sentindo desconfortável naquele lugar, eu não estou me aceitando, eu não estou lembrando mais quem eu sou, eu estou olhando só para aquilo que importa lá fora, esqueci e me desconecto totalmente de mim mesma. E aí, nesse processo, a gente entra em um lugar que é se conectar com a ansiedade de coisas que não foram supridas ao longo da minha vida inteira. Então, pensa só, se nós trazemos uma ferida emocional, por exemplo, que é ter um parente em casa, na casa dos seus pais, ou dos seus cuidadores, dos seus avós, tios, primos, e que você trouxe consigo experiências em doses homeopáticas ao longo da sua vida inteira com esse parente, que é muito focado excessivamente na aparência. E aí a gente vai sofrer, a gente vai entrar em contato com esses processos de identificar que nós só vamos ser verdadeiramente amados, reconhecidos, que as pessoas vão querer a nossa companhia só se tivermos uma aparência bonita, de acordo com os moldes da cultura, por exemplo. Então, se a cultura traz que eu preciso de ser branca, magra, loira, de olhos claros, eu vou buscar de todas as formas entrar e me encaixar nesse lugar. E aí a gente já traz um processo de falta de aceitação da própria história, falta de aceitação de si, porque nós fomos educadas, aprendemos a olhar para esse lugar. Saímos então do nosso eixo. Faz sentido? Então, essa é uma forma direta em que a gente entra em contato com essas demandas da vida, né? Então, pensa só, um parente que às vezes ele pode falar diretamente para você coisas como, nossa, mas você não fica tão bem assim com essa roupa, você ficaria melhor com uma roupa, não fica bem de jeans, você fica muito melhor se você usasse um vestidinho, por exemplo. Isso eu já ouvi, né? Ou se não, nossa, né? Toma cuidado, olha o tamanho da sua barriga, presta atenção, né? Então, a gente precisa de começar a perceber a importância que a gente vai coletando ao longo da nossa vida, né? E fora isso, a gente também pode entrar em contato não apenas com gatilhos que foram diretamente para nós, mas a gente, uma vez nos relacionando com pessoas, né, que são assim, estão sempre comentando da aparência das outras pessoas, nossa, olha como ela é gorda, nossa, olha como ela é magra, nossa, olha como ela tá feia, olha o corpo dela. Então, trazendo nesse contexto aqui, a gente pode começar a perceber, então, que nós mesmas trazemos essa demanda, fazemos esse questionamento a todo momento quando a gente olha no espelho, quando a gente vai para uma festa, quando a gente vai para uma reunião, seja profissional, seja de família, ou qualquer uma que seja da sua vida pessoal. Então percebe aqui o quanto que nós somos levadas de uma forma automática a entrar em contato com esses processos de auto-julgamento e de julgamento externo, tá? Mas aí, então, né, o que eu trouxe hoje foi, vamos trazer um olhar de resgate, de cura e de inspiração, tá? Então aqui já vamos começar, né, a olhar. E se olharmos, né, para um processo de resgate
e de cura. Então, até o momento você percebeu. Eu estou sempre falando atitudes mentais, comportamentos em que a gente olha para fora, se identifica, entra em contato com uma dor interna, que faz a gente reviver outras situações da nossa vida que a gente não conseguiu lidar. Então, aqui é mais um convite. Mais um convite que a gente pode olhar para, através do incômodo, da irritação, desse lugar de tristeza mesmo, em que a gente começa a se deprimir no meio da festa, e aí você dá um saculejo quando você começa a lembrar de trazer a sua perspectiva não apenas para o olhar fora, mas também para o olhar dentro de você. E esse é um movimento de auto-amor. Esse é um movimento de autoaceitação. Então, uma das coisas que eu fiz no meu próprio processo, né, foi de lembrar de tantas e tantas vezes que eu me olhei no espelho e me dei um beijinho no ombro, por exemplo, né? Então, é interessante que isso pode parecer bobagem, mas isso faz total sentido quando a gente tem uma ferida emocional, por exemplo, nesse contexto da aparência. Então, eu me recordei de me olhar no espelho, de me sentir bonita com a minha própria aparência. Lembrar que não tem ninguém igual a mim. Isso trazendo apenas nesse contexto da aparência. E aí eu posso me questionar quando eu me levo para esse lugar, lá no meio daquele tumulto, o que eu gosto em mim? O que me agrada no meu corpo físico, na minha aparência, que me faz sentir bem? Então, é entrar em contato com esse lugar, em sentir, sabe, o macio, a conexão de estar nesse lugar, tá? Outro questionamento que é muito importante a gente fazer. Por que é que eu estou valorizando tanto a opinião da outra pessoa? E aí eu quero que você aproveite, né, esse questionamento que eu acabei de fazer. Quem sabe pega um papel e um lápis aí e responda o que é que passou instantaneamente na sua cabeça, né? Quais foram as respostas que possam ter vindo instantaneamente na sua cabeça? E escreve, né? Por que estou valorizando tanto a opinião do outro referente, por exemplo, à minha aparência, ao meu status social, a minha vida financeira, a minha vida com X pessoa, né? Enfim, lugar que eu trabalho, não sei qual é o seu contexto, tá? Vendo aqui o que é mais que eu pontuei aqui pra gente conversar. Aqui nessa pergunta, né, que eu trago então, se eu não tenho aquele corpo, se eu não tenho aquela roupa, se eu não tenho aquela vida, se aquilo é do outro, e aqui a gente começa a perceber que na comparação tem algo interligado diretamente com a inveja. Então, se eu não tenho tudo isso que eu olho para fora e gostaria de ter, e me incomodo, e me irrito e fico mal comigo, né, nesse processo meu de crítico interno, o que é que fica de mim? O que é que eu reconheço em mim? Tá? Como que eu posso, então, e aí a gente já trazendo um viés de, mais uma vez, um movimento de reconexão. Como que eu posso conseguir aquilo que ele ou que ela tem? Será que é possível eu alcançar? De passinho em passinho, de pouquinho em pouquinho, será que eu consigo aquele corpo, aquele carro, aquela casa, aquela vida? Será que... Porque a gente nunca vai conseguir a vida do outro, mas a gente pode se inspirar, entende? Então, ao invés de eu levar para um contexto de raiva, de ressentimento, de criticismo,
de autonegação, né? Porque o perfeccionismo é uma autonegação. É muito triste. E então, né, esse processo que traz, na real, uma vergonha de sermos quem somos, de estarmos no corpo que temos, isso sim é triste, porque a vergonha é o mais baixo sentimento vibratório que nós temos aqui na nossa existência, é o sentimento da vergonha, né? E aí, então, quando eu começo a olhar para esse lugar interno, em que eu olho para fora e falo, opa, peraí, eu quero isso para mim, mas para eu trazer para minha vida, para eu trazer para minha história. E aí, então, eu começo a entrar num processo de desidentificação com essa dor e começo a criar minha potência. Nesse sentido, então, aquela ansiedade que ela pode ter aumentado quando eu olho e falo, nossa, né, eu queria tanto ser daquele jeito. Olha o jeito que ele olha para ela, olha o jeito que todo mundo olha para ela, eu queria tanto ter aquele olhar, né? Então a gente pode começar a observar que essa ansiedade começa a diminuir quando nós começamos a nos disponibilizar para nós mesmas, para cuidar de um projeto que faça com que a gente siga nesse rumo de conquistar isso que está ali para nós. Eu posso muito bem começar um projeto de ter aquele corpo, tá? Eu posso começar um projeto de ter uma relação, de ter um carro, de ter uma casa. Precisamos começar a desidentificar com a dor, observar a ferida e voltar a se conectar com aquilo que nos importa, com aquilo que nós desejamos e queremos, com aquilo que faz um real sentido para todos nós. E aqui, lembrando que é um lugar onde o centro das atenções é você. O amor próprio, o auto-amor, todo esse processo de reconexão, de resgate da alma, ele é o nosso processo de evolução. E então fica a nosso cargo, é nosso dever observar para onde os nossos comportamentos e emoções nos levam. Se nos levam muito para fora, como que eu faço para fazer um movimento contrário e voltar para casa, voltar para o meu lar? Ok? E é claro, mais uma vez, quero deixar aberto aqui os comentários. Fique à vontade para você contar para mim quais foram as respostas que apareceram para você quando você faz essa pergunta para você. O porquê é que o olhar do outro me importa tanto. E é claro que também surgiram várias outras coisas aí, né, dentro de você nesse processo, né, dessa nossa conversa tete a tete. Também coloque aqui nos depoimentos, ok? Eu vou ficando por aqui, espero que este vídeo tenha feito sentido para você e até o nosso próximo vídeo. Um grande abraço!